Oi, gente, tudo bom com vocês? Boa noite. Eu vim deixar uma mensagem aqui bem rápida para vocês, que é uma passagem que eu nunca tinha lido. E eu vim ler aqui com vocês. E é uma passagem que eu falei, meu Deus, uma coisa que a gente não é pregado, pelo que eu vejo, né? Pelo que eu percebo, pelo que são falado. Está em Samuel, capítulo 7, que diz assim: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos convertestes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os atorotes, e preparai o vosso coração ao Senhor. Servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Que português ruim, né? Mas tudo bem. Que dicção, na verdade, né, gente? Dicção ruim. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Olha isso aqui agora. Eu lembrei de uma passagem. O meu povo me adora de lábios, mas o meu coração está longe. O que eu quero dizer com isso? O que eu entendi as duas conexões agora, as duas passagens, né? Que as pessoas simplesmente adoram a Deus, mas não querem largar outra vida. Vamos supor o que eu quero dizer. Vamos supor um exemplo. Entrei para a igreja agora e não quero abandonar as práticas do mundo, mas a minha boca adora a Deus, mas o meu coração está longe. Da mesma forma em que tem pessoas que adoram vários deuses, Deus da lua, Deus do sol, né? Há Deus para cada coisa, sendo que o Senhor é um só para tudo. Jesus criou o céu, Deus Pai, Jesus, Deus Pai, né? Vocês entenderam, né? O que eu quis dizer. Que Deus, o Pai de Jesus, né? Que Deus enviou Jesus, o seu Filho único. Deus Pai criou os céus, a terra, os seres humanos. Então Deus é um só que criou tudo. Só que tem pessoas que fazem separação e começa a criar vários deuses. E é isso que Deus fala, Deus Pai fala. Não faça criações, sendo que só existe um. Não adore outras coisas. Não adore o Deus do cabelo, o Deus do cabelo. Um exemplo, né? Um exemplo, gente, fala uma história. Então, assim, tem coisas na nossa vida que a gente tá deixando atrapalhar a nossa convivência com Deus Pai. Então, Jesus fala assim, convertei-vos, converta-se, converta verdadeiramente. Se converta verdadeiramente. Jesus está falando isso, Jesus está nos ensinando. Toda a Bíblia fala, arrependei-vos, convertei-vos, adorar com o coração. Jesus busca um verdadeiro adorador. Então, precisamos buscar a Deus verdadeiramente, adorar a Ele, somente a Ele, e adorar de coração, porque também não adianta nada querer conhecer Jesus e não fazer por onde. Senhor Jesus, eu quero te conhecer, mas não se converteu, não está buscando, não está se separando, não está se consagrando, está adorando outros deuses. Às vezes precisamos retirar. Senhor Jesus, mas está difícil. Peça ajuda a Deus. Deus, tira isso da minha vida. Pede a Deus, pede orientação a Deus.
Deixa Deus cuidar. Deixa Deus trabalhar. Às vezes precisamos entregar situações nas mãos de Deus e falar: Deus, aqui está o controle. Mas enquanto eu estou te dando o controle, eu vou ler a Bíblia, vou jejuar, vou ler a palavra, vou buscar, vou me consagrar. Só que as pessoas se entregam nas mãos de Deus e continua fazendo as coisas suas. Não, Deus, eu vou me consertar e continua fazendo. Não larga aquilo que atrapalha o seu relacionamento com Deus. Às vezes as pessoas não têm discernimento, não conhecem Jesus de verdade, porque não está deixando as coisas que atrapalham o relacionamento com Deus de lado. Não querem separar. Assim, Jesus está tocando nisso na minha ferida. Não quero. Não vou me separar. Não vou largar isso. Não vou. Me magoa meu ego, que vai ficar ferido, não sei o que, enfim, outras coisas. E Deus está falando assim: larga isso. Eu quero te apresentar algo novo, quero te dar coisas novas. Então preciso que você saia disso, tira isso da tua vida, largue isso, tira o velho da tua vida. Eu quero te apresentar algo novo. Quero te conhecer de verdade, quero mostrar quem eu sou, quero ter experiências contigo. Às vezes precisamos tirar algo da nossa vida que não agrada a Deus. Não estou falando que é fácil, mas estou falando que precisamos. Bianca, mas se eu cair, volta. Caí de novo, volta a buscar. Até porque não existe ninguém perfeito. Todos nós caímos, mas voltamos. Todos nós pecamos, todos nós falhamos. Mas qual é a sua persistência? Qual o seu foco? O que está te levando a continuar a buscando a presença de Deus? Busque a presença do Pai. Busca Ele. Bianca, mas estou passando por um momento que eu não acredito em mais nada. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o que você tem ouvido mais? Você tem ouvido palavras de desânimo? Ouvido coisas que não te acrescentam em nada? Que não te evolui? Que não te traz alegria? Que não te traz paz? Ou que te traz alegria momentânea, mas daqui a 1 hora, 2 horas, acabou essa alegria? O que você tem ouvido, o que você tem consumido para voltar a ter fé? Eu estava afastada da igreja. E quando eu voltei, eu passei por isso. Eu passei por esse momento de falta de fé. Às vezes até hoje eu tô uma recaída, eu falo: não, Deus, tô com falta de fé. Eu vou ler a Bíblia, vou ouvir uma pregação. Mas o início, eu perguntava e questionava Deus: Deus, por que essa falta de fé? Por quê? O que eu preciso fazer? E a todo momento eu lembrava dessa passagem. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E toda vez que eu lembrava dessa passagem, eu colocava uma pregação para ouvir, ou lia a Bíblia. Às vezes eu lia um versículo, puxa, eu falava: Deus, eu tô lendo seu versículo, mas eu tô sem fé nenhuma. Eu quero voltar a ter fé em ti. Quero voltar a crer em ti. E eu comecei a orar em prol disso. Comecei a clamar em prol disso. Comecei a buscar em relação a isso. E até pouco tempo eu perguntava: Deus, eu quero te sentir de novo.
E até então teve um culto aqui em casa. E Deus falou grandemente comigo. E às vezes é aonde que a gente menos espera, Deus fala com a gente. Quando menos espera, Deus vai falar com você. Mas você precisa fazer a sua parte. Mesmo na falta de fé, mesmo você desanimado, mesmo você triste, mesmo você angustiado, busque a presença de Deus. Essa é a mais importante, porque como que você quer ter fé em alguém, quer ter fé no Pai, sendo que você não procura Ele, você não busca Ele? Como que você acredita em alguém se você não conhece? Então comecei a buscar Deus mais e mais. Eu falava, Deus, quero me aprofundar na tua palavra. Eu começava a ler a Bíblia um dia firme. No dia seguinte já estava desanimada. Falei, nem que eu leia um versículo. E assim ia. Então muitas das vezes a gente precisa ter persistência, mesmo que seja um versículo. Eu falando assim, mas um versículo, eu lembrei do filme O Último Homem. Só mais um. Às vezes a gente precisa de só um versículo. E às vezes eu passei 3, 4 dias lendo só um versículo. Até que teve um dia que eu já comecei a ler 3 versículos no automático. E é sempre bom a gente pegar as passagens bíblicas que mais te prende. Eu comecei a ler a vida de Samuel, que eu comecei a achar muito interessante sobre o livro dele. Na verdade, eu comecei a querer saber mais sobre Saul e Davi. Só que para me saber mais sobre Saul e Davi, eu precisei ler lá do início. Samuel, o que aconteceu lá? O que aconteceu lá no início de Samuel? Vamos lá. Passou por guerra, a Arca da Aliança. Agora, Deus falando pros israelitas que para adorar a Ele. Passou sobre a visão de Eli, a morte de Eli. A morte de Eli, ele perdeu seus 2 filhos na guerra, em que o pai cai para trás da cadeira, bate a cabeça e morre. Então morreu 3 pessoas. E às vezes precisamos relembrar das coisas para poder a gente ter fé. Eu falei, caraca, 3 pessoas morreram, os 2 filhos e seu pai. Como que a mãe se sentiu? Então, gente, eu falei que eu ia falar pouco, né? Gente, me perdoe. Ai, eu ia soluçar, tossir, sei lá, tudo junto. Me perdoe por eu ter falado muito. Espero que vocês tenham entendido. Eu não vou continuar. Se eu não vou falar muito, então já vou parar por aqui. Espero muito que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis trazer sobre o que estamos ouvindo, o que estão alimentando a nossa fé, o que a gente tem deixado de lado para se aproximar de Deus, ou o que precisamos fazer para nos se aproximar de Deus. É isso que eu queria trazer. Espero que eu não tenha falado nada errado. E é isso, gente. Boa noite. Já tô cansada. Já é 3 horas da manhã e eu aqui acordada. É isso, gente. Boa noite.